Hora do Enem no ar, no mar, na terra e no espaço. A gente decola numa conversa com a astrônoma Patrícia Spinelli. Ela fala do projeto que criou. A ideia é estimular o interesse de meninas pela física. Logo depois, a gente se conecta com a química num papo com Kaique Santos Teixeira, o fundador do Beta-EQ, o maior site de engenharia química do país. E por último, a futura médica Mirna Moreira conta como é morar numa comunidade carente do Rio de Janeiro e cursar medicina. Roda a vinheta! Sabendo que o número de mulheres na física é de apenas 20% e que desse total só 5% ocupam altos cargos? A nossa convidada de hoje participa de um projeto para virar esse jogo. É a astrônoma Patrícia Spinelli. Seja bem-vinda. Obrigada. Patrícia, como está a participação das mulheres na física? Bom, o número de mulheres na física e nas carreiras das ciências ditas exatas, as ciências duras, é muito baixo, né? Ele beira 20%, mas dependendo de como a gente olhar as diferentes áreas do conhecimento, ele pode ser ainda inferior. Por exemplo, nas carreiras da engenharia elétrica, engenharia de computação, esse número pode ser em torno de 10%. Tem até uma sigla que está sendo muito utilizada internacionalmente, que é STEAM, que é Science, Technology, Engineering e Mathematics. Então, ciência, tecnologia, engenharia e matemáticas, para tratar desse problema, né? Porque não é um problema só da física, é um problema dessas áreas ditas mais duras. Então, é uma representação baixa das mulheres. Dentro desse contexto, como foi a sua experiência? Para poder me tornar uma astrônoma, eu fiz a faculdade de física, depois eu fiz o meu mestrado também, né, dentro da faculdade de física, mas já fazendo uma pesquisa na área da astronomia, que é uma área do conhecimento da física, para depois fazer o meu doutorado. E ao longo da minha carreira, quando eu entrei no curso de física lá em Porto Alegre, na Federal do Rio Grande do Sul, eu percebi que tinha alguma coisa estranha. Não sei, a gente sente um desconforto. Eu não estava muito ciente dessa questão da baixa representatividade das mulheres. Mas, por exemplo, quando eu fazia a disciplina de equações diferenciais no terceiro semestre, era uma turma de 60 alunos e tinha só eu e uma colega. Então, assim, é um pouco estranho a gente entrar numa sala, né, onde 58% dos estudantes são homens e só eu e uma colega éramos mulheres. Existem problemas, às vezes, também dos próprios professores desacreditarem que as mulheres são capazes, mas eu acho que isso, com o tempo, está sendo amenizado, né? Mas, realmente, não, assim, a situação onde a gente mais se sente confortável é quando a gente se sente representado. E o seu projeto Dia das Meninas contribui para uma maior participação das mulheres na física? Tem um problema que a gente chama de segregação horizontal, que significa que as meninas não estão buscando essas carreiras. Então, a gente tem que incentivar as meninas a escolherem essas carreiras na hora do vestibular, do Enem. Existe um outro problema, é que depois que as meninas entram e elas começam a evoluir na carreira, elas acabam desistindo. Então, elas não chegam a ocupar os cargos mais altos. Por exemplo, ser o chefe de um laboratório, a chefe do programa de pós-graduação na área de física ou engenharia. Então, a gente está tentando incentivar as meninas, né, vindo no museu, conhecendo outras mulheres, outras pesquisadoras, né, que estão na posição de liderança para elas, porque essas mulheres pesquisadoras, professoras universitárias, sirvam como modelo para essas meninas. Então, essas meninas precisam conhecer que as mulheres existem e também fazer com que as meninas possam experimentar atividades práticas de física, de astronomia, montar telescópios, fazer brincadeiras, jogos, cálculos. Aí, além do Dia das Meninas, que acontece uma vez por ano lá no Museu de Astronomia, a gente também tem o projeto Meninas no Museu. Elas passam conosco durante todo um ano. Elas, a cada 15 dias, elas vêm no museu e aí elas também recebem informação em vários tópicos, né, das ciências exatas, astronomia, ciências afins, geologia, outras coisas que elas tenham interesse nessa área das também ciências exatas e da Terra também. Como surgiu o seu interesse pela astronomia? Eu acho que desde muito pequena eu era curiosa. Mas quando eu estava na escola, né, eu devia estar no terceiro ano do ensino fundamental, eu aprendi sobre planetas e sobre as estações do ano na escola. E eu tive que fazer um trabalho.
Então, a minha mãe também, como professora de geografia, me ajudou a fazer aquele cartaz colorido que mostrava as estações do ano e depois eu tive que me apresentar na escola, fazer uma peça de teatro e eu fiz de cientista louca, né? Tinha aquela ideia, né, que o cientista tem que ser louco para ser cientista. Mas, enfim, aquilo me encantou. Então, aí eu já meio que decidi que a ciência que eu queria estudar era astronomia. E aí, ao longo da minha vida escolar, eu fui tendo muito incentivo pelas feiras de ciências da escola e aí eu acabava optando sempre por esses temas, né? Nas feiras de ciência, então, ou eu queria, né, sei lá, descobrir mais sobre a gravidade, ou eu queria falar de oceanos, eu estava sempre nessa questão, assim, da física ou das geociências, que eu acho um barato, assim, eu acho que se eu não tivesse sido física e astrônoma, eu teria sido geóloga, assim, porque eu acho muito, muito legal. E de que modo conhecer outros planetas ajuda na nossa vida aqui na Terra? Eu acho que, à medida que a astronomia foi descobrindo novas coisas, isso também refletiu na nossa maneira de pensar como sociedade. Então, antes do Copérnico, né, supor, né, que a Terra é que girava ao redor do Sol e não o contrário, o pensamento era que o homem ocupava uma posição muito privilegiada no universo. O centro do universo. Exatamente. Então, veio Copérnico propondo o contrário, depois o Galileu, né, fez as observações. Isso mudou a nossa forma, o nosso entendimento de que o homem não está no centro do universo. E a cada descoberta nova que a gente faz nos leva a esse entendimento também mais profundo, filosófico. E até o presente momento, a gente só conhece vida no planeta Terra. Eu não sei quanto tempo vai demorar para a gente descobrir vida em outros planetas ou em outras luas. Não digo uma vida avançada, mas talvez uma vida microbiana, assim, né? Bactérias, vírus. Mas eu tenho certeza que no dia que isso acontecer, né? Quando acontecer, se acontecer, vai nos fazer também colocar de novo num outro patamar. Que nós não somos tão especiais assim, que nós estamos sozinhos nesse universo. E esse é o seu sonho? Eu gostaria de estar viva quando isso acontecesse. E tem outros mistérios do universo também que eu fico pensando, nossa, tomara que descubram isso logo, né? Eu tenho que saber essa resposta. Que mistérios são esses? Eu quero saber. E tem a ver ali com as equações, a matéria escura e a energia escura. Opa, conta pra gente, quero saber um pouco mais desse sonho. Então, esse na verdade é meu campo de pesquisa, né? Eu estudei galáxias, né? Os aglomerados de galáxias, que são estruturas enormes do universo, que a gravidade vai puxando, né? Faz com que os planetas girem ao redor das estrelas, que as estrelas se aglomerem e formem galáxias, e que as galáxias se aglomerem e formem grandes formações, que a gente chama de aglomerados de galáxias. E a gente sabe, pela luz desses aglomerados, a gente consegue contar a matéria que tem ali. Mas quando a gente faz outros tipos de observação, a gente vê que tem muito mais matéria, que a gente não enxerga, que não emite luz. E essa é a matéria escura. E a gente sabe... A matéria que a gente conhece, que é a matéria visível, ela compõe 30% do universo. Os outros 70% que geram força da gravidade não emitem luz e a gente não sabe o que é. Então, para mim também é uma lição de humildade, que apesar de todos os avanços, de tudo que a gente estuda, em relação à matéria, a gente sabe a gente conhece 30% da matéria que compõe o universo. E pro pessoal que tá do outro lado da telinha, que tá louco para resolver essas equações e saber um pouco mais sobre física e astronomia, qual é a dica? Eu recomendo o Facebook do Museu de Astronomia, que tem bastante atualizações na área. Também tem um site em português que chama Portal do Astrônomo. Então, esse também está sempre sendo atualizado com as descobertas mais recentes, né, que são veiculadas. Também o pessoal pode procurar a página da Sociedade Astronômica Brasileira. Lá também tem algumas informações de como se tornar um astrônomo, de quais são os eventos. Também cursos para professores também são divulgados lá, né, os professores que têm mais interesse em se aprofundar na astronomia. Muito obrigado pela sua presença mais Obrigada. uma vez. Hoje o nosso papo é sobre engenharia química. Você sabe o que faz um profissional dessa área? Não? Pois o nosso convidado criou o maior site sobre o assunto do país e tá aqui para te contar tudo. É o fundador da BetaEQ, Kaique Santos Teixeira. Chega mais. Beleza? Tudo bem, cara? Seja bem-vindo. Prazer, cara. Antes de mais nada, o que é a BetaEQ? Bom, a BetaEQ é uma empresa de comunicação e ensino sobre engenharia química. A gente presta serviços como palestras, cursos, oficinas. E o nosso grande objetivo é difundir a engenharia química não só no Brasil, como no mundo. E como surgiu a ideia do site? Bom, em 2012 eu estava cursando engenharia química na Federal Rural do Rio de Janeiro, a universidade mais linda do Brasil. E lá eu pude
entender que engenharia química era muito mais do que era ensinada, né? Não só na Rural, como também em diversas outras universidades do Brasil, a engenharia química é muito mais teórica, é muito focada em processos. E eu entendi que... Eu fui percebendo, né, que a engenharia química era muito mais do que isso. Então, lá em 2012, eu pensei, cara, eu não estou entendendo direito o que é engenharia química. Será que eu posso fazer a diferença? Será que eu posso criar um site que explique não só para mim, mas para todo mundo o que de fato é engenharia química? E aí, dia 2 de janeiro de 2013, eu criei o portal de conteúdo BTQ. Agora eu fiquei curioso. O que faz um engenheiro químico exatamente? Que tenta definir engenharia química seria a transformação. A gente transforma produtos de baixo valor agregado para alto valor agregado. Então, assim, dentro da universidade a gente aprende muito tipo os processos de petróleo, que seria você fazer todo o processamento primário dele. A engenharia química não se limita unicamente a petróleo, né? E muitas pessoas até brincam que o engenheiro químico só sabe fazer sabão, mas basicamente é isso que a gente aprende na graduação. Fora da graduação, a engenharia química universal ela é muito ampla. Então, você pode trabalhar com bioquímica, nanotecnologia. Se você quiser seguir uma carreira acadêmica, pode ser pesquisador. Você pode trabalhar com energias renováveis, você pode trabalhar com engenharia de vendas, você pode ser um vendedor, você pode ser um gestor de pessoas. Por exemplo, a gente tem um exemplo muito legal da principal engenheira química do Brasil, que ela é a atual presidente da Latam. E você nunca vai imaginar um engenheiro químico trabalhando numa companhia de aviação, mas basicamente o engenheiro químico ele é o profissional com uma carreira mais ampla, assim, com uma gama de opções que é quase infinita. E o mercado de trabalho é muito exigente? Ele é muito exigente. Hoje, o profissional sem o inglês, ele não é bem visto pelo mercado, né? Por exemplo, empresas como a P&G, Shell, Halliburton, os engenheiros químicos eles se reúnem, né, para desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias e, basicamente, dentro do Brasil, todas as reuniões basicamente são em inglês. Então, um profissional sem inglês na nossa área fica muito complicado. E o mercado de trabalho, hoje, ele exige que você vá além da graduação. Você só um estudante ou só um profissional de engenharia química, um engenheiro químico formado, não quer dizer muita coisa. Então, eu sempre aconselho para a galera que quer se inserir no mercado de trabalho de verdade, que essas pessoas elas entendam que as entidades estudantis, empresas juniores, diretório acadêmico, capítulos estudantis do AIGE, que é o American Institute of Chemical Engineering, você participar disso e mais do que participar, você realizar atividades ali é de suma importância para o seu crescimento como profissional. Então, ter só o diploma não significa quase nada perto do mercado de trabalho que está aí hoje, né? E quais são as perspectivas para o futuro da engenharia química? A engenharia química mundial ela está muito atrelada à medicina. Então, existem, assim, tanto no MIT quanto nas principais universidades de engenharia química pelo mundo, o departamento de engenharia química está muito atrelado à parte biomédica, à parte médica. Então, hoje em dia, um engenheiro químico pode trabalhar com polímeros inteligentes, na ideia de reconstituição facial, de queimaduras. E hoje em dia, engenheiros químicos estão criando até órgãos artificiais, como coração artificial. Mas é bem de verdade que essa realidade está muito distante aqui do Brasil. Mas fato é que se você, futuro estudante de engenharia química, deseja ingressar na engenharia química, você tem que sair e pensar fora da caixa. E além, porque o engenheiro químico lida com uma transformação do mundo. Não existiria vida hoje como ela é concebida sem engenharia química. E você, como decidiu cursar engenharia química? Bom, quando você está saindo do ensino médio, você não tem muita ideia do que você vai ser, né, na verdade. E o meu sonho era a medicina, muito pela falta de informação dos outros cursos. Eu não fazia ideia do que, por exemplo, o que é engenharia química, né? É muito difícil. E eu tentei 3 anos de medicina, eu sou da época que não tinha o Enem, então eu tinha que viajar para fazer as provas, então o meu sonho era fazer medicina no Unicamp. Eu acabei não conseguindo isso e eu optei por realizar um vestibular da Federal Rural do Rio de Janeiro, porque lá não tinha medicina. Então, poxa, eu vou tentar uma outra coisa, vou tentar numa universidade que não tem medicina. E aí eu acabei passando para engenharia química na Federal Rural do Rio de Janeiro e eu fui, ver o que era, de fato, né? Já que eu passei, eu vou lá ver. E aí foram 2 anos, assim, bem difíceis para mim, porque eu não sabia, será que é engenharia química mesmo ou não? E principalmente no ciclo básico da graduação, que tem muito cálculo, muita física, muita química, você fica até um pouco desmotivado. Poxa, porque você não está vendo de fato o que é engenharia química, né? Mas assim, ao longo do tempo, com as experiências que eu fui tendo dentro da graduação, eu pude enxergar que, cara, a engenharia química é um negócio apaixonante. Hoje em dia, a engenharia química, a real,
ela é muito computacional. E o que a gente aprende na graduação é muito teórico. Vem cá, a procura por esse curso é grande? Ela é gigantesca. Em algumas universidades, no ano passado, chegou até a passar medicina. Geralmente, as pessoas acabam escolhendo engenharia química por gostar de matemática e química. Só que a realidade é muito diferente do que isso. O engenheiro químico, hoje em dia, eu acho que existem 4 grandes áreas, que seriam matemática, química, física, muita física e biologia. É legal também de falar que, assim, o curso de engenharia química, ele varia de universidade para universidade. Então, caso você queira ingressar no curso de engenharia química, é fundamental que você estude também como é aquele curso naquela universidade. E, Kaique, qual a diferença entre engenharia química, química industrial e química? Bom, segundo o Conselho Regional de Química, o engenheiro químico tem 16 atribuições. O químico industrial tem 13. E o profissional de química ele tem 7, né? Isso segundo o CRQ. O engenheiro químico pode exercer todas as funções de um químico industrial e também de um químico. A diferença é que o engenheiro químico, ele lida muito com a gestão de pessoas também. É fundamental, é uma das coisas que você aprende dentro da engenharia química e acho que dentro da vida, né, que você nunca cresce sozinho. O profissional de engenharia química, ele tem que entender que, poxa, não basta ele entender o processo, o projeto, o reator, ele precisa de fato compreender como atuam os operadores e técnicos. E aquele processo só vai dar certo se de fato você conquistar todo mundo. Show de bola, Kaique. Muito obrigado pela sua presença mesmo, viu? Sucesso. Eu que agradeço. E para lacrar com chave de ouro, a estudante Mirna Moreira vem nos contar como é viver em uma comunidade e cursar medicina. Isso mesmo? Medicina? Chega mais, Mirna, por gentileza. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. E aí, Mirna, conta pra gente, qual é a sensação, como você se sente passando pra medicina? Então, passar pra medicina foi a realização de um sonho, sobretudo. Trouxe muita felicidade pra minha família, né? Aproveita e conta, então. Conta da sua família. Quem são seus pais? Você tem irmãos? Como é que é isso? Eu tenho um irmão por parte de pai. A minha mãe é telefonista, meu pai é bombeiro. Na minha família, quem tem curso superior é uma tia minha, que é professora. E é isso, da minha família é isso. Então, da sua geração, só você que tá fazendo curso superior? O meu irmão também faz, ele faz educação física. Bacana. E como é que eles se sentiram com você passando para medicina? A preparação para medicina é uma preparação muito pesada, tanto para o vestibulando como para a família, né? Porque todo mundo acaba ficando nervoso, né? E tendo que fazer todo um aparato psicológico para o candidato se sair melhor no ano, que realmente são anos bem difíceis para quem fez mais de um, no meu caso. E daí, quando isso acaba, né, que a gente corta esse cordão, é só felicidade para todo mundo. E por que você decidiu fazer medicina? Então, eu sempre tive muito apreço pelo cuidado com o outro, né? E na medicina eu vi essa possibilidade, e a gente aprende quando chega à faculdade a questão de aliviar o sofrimento do outro. Então, esse é o cuidado mais íntimo que eu acho que a gente pode ter. E aposto que saber biologia foi muito importante para isso. Poxa, nem fala. Na UERJ, né, que foi para onde eu passei, a gente precisa saber muito biologia porque é peso 2, a prova específica. Então, biologia foi fundamental. E como é que foi a sua preparação para o Enem? Como você se preparou? Quero saber. No meu último ano de vestibular, eu meio que abdiquei um pouquinho do Enem. Eu descobri, ao longo da minha preparação, que não era a prova mais fácil para mim. O modelo de prova da UERJ era muito mais o que era possível para mim. A minha possibilidade era na UERJ. Então, o que eu não deixei de fazer para a preparação do Enem foram as redações, que eu fiz inúmeras, né? Por semana, o cansaço. E também as provas antigas. Isso daí foram as minhas prioridades para o Enem. E agora que você já passou no vestibular, já está cursando medicina, agora é só molezinha, né? Claro que não. Então, a gente tem muitos desafios, né? Principalmente no primeiro ano. Eu estou no segundo ano, no quarto período, e o primeiro ano a gente considera um dos mais difíceis. Porque a questão da novidade, né? A gente é inserido num lugar que a gente nunca teve, né? E a gente chega lá e é isso aí, ó. Chegou, esse é o seu novo mundo, sua nova realidade. E a relação com os professores, né? Principalmente para quem foi direto do ensino médio,
para a faculdade. E a gente tem que conciliar, assim, principalmente a questão do tempo. São muitas coisas novas para pouco tempo. Então, o que a gente falava que não dormia no pré-vestibular, isso aí só piora. E daí, a questão foi isso. Eu acho que é quebra de expectativa também, porque a gente, no primeiro ano, no ciclo básico, na verdade, de medicina, a gente costuma dizer que faz biologia. E quem vai para uma faculdade de medicina, né, sem saber o que aguarda no primeiro momento, tem uma quebra de expectativa muito grande, porque chega, isso não foi o que eu esperava cursar. A única coisa que a gente tem com o corpo humano, assim, mais próximo, né, que é de tocar, é a anatomia. Você disse que queria cuidar do outro. Isso é medicina ou também é política? Eu tenho vontade de seguir no SUS. A maioria da população que é atendida pelo SUS é negra. E, assim, quem atende a população negra, na maioria dos médicos que nós temos formados hoje, não são negros. Isso é óbvio, né? Quando você entra, você vê uma disparidade nos corredores, quem tá de jaleco branco, quem é médico, e quem está sendo atendido, né, na graduação, por exemplo, são poucos semelhantes que a gente encontra. Então, eu considero, sim, um ato político a gente estar... mulher negra está ocupando esse lugar e está cuidando dos meus semelhantes, que é os que são atendidos majoritariamente pelo SUS. E o que os jovens do Complexo do Lins, da comunidade que você mora, veem nisso, sentem a partir disso? Porque você é como exemplo, né? Então, essa questão do exemplo, eu não sei lidar muito bem com isso. Na verdade, hoje eu acho que eu aprendi um pouco. Mas foi bem difícil no início, porque eu não tinha isso. Vou ser exemplo para alguém. Eu gosto sempre de frisar que isso... Infelizmente, eu sou uma exceção à regra, né? Eu não quero... Quando eu falo da minha história, quando eu conto a minha história, eu nunca quero reforçar a questão da meritocracia, porque eu, sinceramente, não acredito. Como representatividade, eu sou feliz por isso, eu sou feliz nessa parte. Porque poder trazer a questão do sonho para uma área, um campo real, né, palpável, é muito bom. Ver o negro como num papel diferente do que a mídia bota pra gente o tempo inteiro. Então, ocupar lugares que não nos dizem que podem ser nossos. Então, eu acho que isso é muito bom. Nossa, que faculdade realmente é para todos. Não, principalmente a pública. Agora, você já levou seus amigos da faculdade para subir o morro? Então, a gente teve uma atividade que foi curricular mesmo. Era como se fosse uma atividade de conclusão de curso, que era da medicina integral, uma disciplina que a gente tem, e daí é como se fosse devolver à comunidade em que a gente está inserido a oportunidade de estudo que nela a gente teve. Nesse caso, a gente estava na clínica da família Recanto do Trovador, em que a coordenadora é a Ana Paula. Inclusive, ela recebeu a gente muito bem das 2 vezes que nós tivemos que frequentar lá. E daí, o meu grupo ficou responsável por uma atividade num colégio, que era sobre educação sexual. E era para pré-adolescentes e adolescentes do colégio lá, que eles estavam, devido à época que a gente realizou isso, essa ação, a gente só pegou a galera que estava em recuperação. Então, a gente já chegou, caraca, vai chegar lá e a galera não vai parar de falar, ou eles não vão querer participar, eles não estão lá porque eles querem, né? E daí, eles, surpreenderam a gente, assim, da melhor forma que eles podiam. Para mim, em especial, foi muito bom, porque no final da ação, todas as meninas pediram para tirar foto. Aí eu fiquei, caraca, tira foto comigo? Por que elas querem tirar foto? Aí a professora, ela veio e só fechou, assim, para mim e assinou o que eu tinha em mente. Você é o que essas meninas são, né? E, assim, talvez elas não esperassem chegar aqui e encontrar alguém tão semelhante a elas. Então, naquele dia é um dia que vai ficar marcado para mim, assim, para sempre, e que eu acho que me ajudou também a lidar com essa questão do exemplo e ver o quão isso é importante, né? E depois de formada, quais são os planos da doutora Mirna? Então, eu penso em medicina de família e cardiologia. Medicina de família muito pela questão porque as clínicas de família são nos lugares, nas favelas e comunidades carentes. Então, eu tenho essa vontade de devolver para a galera que sempre teve à minha volta o que eu pude ter deles. E cardiologia, porque eu sempre fui fascinada pela mecânica do coração, pelo coração, o quão é fantástico, né? Então, eu acho que essas 2 coisas, assim. Doutora Mirna, muito obrigado pela sua presença. Nada, eu que agradeço, estou longe, doutora. Mas será, doutora, com certeza. Muito obrigado, viu? Obrigada. E você que está estudando para o Enem, lembre-se, persistir ao caminho. Até o próximo programa. Então, eu acho muito importante
principalmente frisando aqueles que são formados por uma faculdade pública ou federal, que a gente olhe principalmente para a questão do SUS, né? É uma rede que precisa de médicos, que precisa da gente, e a gente precisa muito ver por aqueles que não podem pagar pelo serviço e que nós prestamos. E daí queria deixar o apelo para a gente olhar mais ao ser humano, né? E menos porque a gente pode ganhar com o ser humano. E é isso.